A história de Sansão acontece em um cenário bem peculiar nas Escrituras. O povo de Israel começou a endurecer o coração e a confiar na própria força. E sempre que isso acontecia, o Senhor deixa de lutar por seu povo e os deixava à própria sorte. Os israelitas passaram 40 anos sendo subjugados pelos filisteus, até o momento que o povo se arrepende e volta a procurar o Senhor seu Deus. Deus então prepara um líder para livrar seu povo dos filisteus. Este líder precisaria ser puro antes mesmo de nascer, não em pecados, até porque Jesus Cristo foi o único que nasceu nessa terra e não cometeu pecados. Mas esse líder deveria ter o corpo puro, ao ponto do Espírito de Deus poder se manifestar no corpo desse líder e fazer maravilhas nunca antes vistas. Foi então que Deus escolheu um casal perfeito para fazer esse milagre. Um homem chamado Manoá e sua esposa infértil de nascença. Um anjo do Senhor é enviado para a casa de Manoá para dar uma mensagem do Senhor seu Deus. O mensageiro disse que Manoá e sua esposa teriam um filho, e Deus usaria esse filho para liberar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Porém, essa criança deveria se afastar de bebidas fermentadas e toda comida considerada suja na época para a casa de Israel, como carne de porco e peixes de couro. Outra instrução que o anjo deu foi que a mãe desse menino não poderia comer essas coisas durante a gestação, porque a criança seria pura desde o ventre. E por último, não deveriam passar a navalha na cabeça da criança, ou seja, não deveriam cortar o cabelo dele. Notem que essa intervenção divina foi sagrada, mas nem um pouco perto da que foi com Maria e Jesus Cristo. No caso de Manoá e sua esposa, o Senhor faz a mulher engravidar do próprio marido e deu instruções de como criar a criança. No caso de Maria, o Espírito do Senhor se apoderou de Maria e fez com que ela ficasse grávida. E José só teve relação com Maria depois do nascimento de Jesus. Mas vamos voltar para a história de Sansão. A infância do rapaz provavelmente foi como a de qualquer outra criança. Até porque o relato que temos do primeiro feito extraordinário dele foi na fase já adulta, quando estava prestes a se casar. Eu afirmo isso somente pela forma que ele relata o que aconteceu. Ele disse que estava indo para a cidade da noiva dele e no caminho foi surpreendido por um leão adulto. E no relato ele diz que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Então, quando o leão atacou, ele pegou o leão pela boca e rasgou o bicho como se fosse papel. Depois disso, ele visitou o lugar para ver de novo o corpo do animal morto, como uma forma de atestar para ele mesmo o que ele tinha feito. Então aquilo era algo novo para ele, e por esse motivo ele ficou surpreso com a própria força. Mas deixe nos comentários se você acha que foi mesmo por esse motivo ou se você discorda. Lembra que eu disse que o Senhor escolheu Sansão desde o ventre para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus? Adivinha de qual povo Sansão foi escolher uma esposa? Uma israelita, imagino, certo? Errado. Ele escolheu uma moça bela que estava passando um dia pela cidade, mas uma moça filisteia. Ele pediu para seus pais descobrirem quem eram os pais da moça e pedirem ela em casamento para Sansão. Obviamente os pais foram contra, mas por insistência de Sansão, eles aceitaram. A moça se chamava Dalila e o casamento foi arranjado. Lembra da história do leão que Sansão mata? Sansão não contou a ninguém sobre o que aconteceu. Algum tempo depois, ao retornar para a festa de casamento, Sansão viu o corpo do leão e notou que havia um enxame de abelhas e mel dentro dele. Sansão, então, tirou mel do corpo do leão e comeu, até mesmo compartilhando com seus pais, sem revelar de onde o mel tinha vindo. Na cerimônia do casamento, muitas pessoas importantes entre o povo dos filisteus foram convidados, e por algum motivo, o Senhor resolveu mostrar um pouco de seu poder na festa, por meio de Sansão. O Senhor inspirou Sansão a fazer uma charada para os convidados. Quem descobrisse o significado do enigma
receberia como prêmio de 30 túnicas e 30 conjuntos de roupas festivas. Mas se não conseguissem decifrar, deveriam pagar o mesmo prêmio para Sansão. Era só os convidados se recusarem, você pode estar se perguntando. Mas acontece que naquela época, a honra de uma pessoa era o bem mais valioso que ela tinha. E eles se sentiriam muito humilhados se não aceitassem o desafio de Sansão. Então talvez eles nem aceitaram o desafio somente pelo prêmio, mas também por não querer passar vergonha por não ter conseguido responder um enigma de um israelita. Então os convidados aceitam. E o enigma de Sansão era o seguinte: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Para você que já conhece a história, fica fácil de saber que ele estava falando do mel que ele pegou no leão. Mas para os convidados foi um inferno aterrorizante esse enigma. As festas de casamento deveriam durar alguns dias, porque Sansão deu o prazo de 3 dias para os convidados resolverem o enigma. Quando os filisteus não conseguiram decifrar o enigma proposto por Sansão durante as festividades do seu casamento, eles ficaram frustrados e preocupados com a perda da aposta. Então, foram até a esposa de Sansão e a ameaçaram, dizendo que queimariam tanto ela quanto a casa do pai dela se ela não revelasse o significado do enigma a eles. Muitas pessoas julgam essa mulher por ter feito o que fez nesse momento da vida dela. Mas pense um pouco no que estava acontecendo. Uma mulher estava casando com alguém que ela não conhecia. Esse tal alguém tentou passar a perna em pessoas influentes da cidade dela. Pessoas que poderiam tirar não só a vida dela, como também a de seus parentes e amigos. E ela não conhecia a força de Sansão, porque até então, Sansão era uma pessoa normal em público. E as coisas que ele tinha feito até então não era do conhecimento dela. As informações que nós temos hoje ela não tinha. Então é difícil julgar a moça pelo que fez, sabendo de tudo o que sabemos. Resumindo, ela enrola Sansão e descobre a resposta do enigma. Então ela conta para os convidados. Pensa em um cara que ficou revoltado, foi Sansão, e com razão, óbvio. O prêmio foi cobrado de Sansão. E mesmo não dando para mensurar o valor real do prêmio, dá para ter uma ideia que era um valor muito alto. E Sansão era um cara liso igual todo mundo que assiste esse vídeo e não dá like e nem se inscreve no canal. Então deixe de ser liso e nos dê esse voto de confiança. Um ponto que devemos prestar atenção a partir de agora é o seguinte. Primeiro, Sansão não agiu por impulso ali, ele foi inspirado e guiado pelo Senhor. O vacilo dele foi ter contado para a mulher dele a resposta da charada. Mas no momento que ele prometeu o prêmio, ele estava agindo em nome do Senhor. Então, mesmo os convidados tendo sido desonestos, o Senhor nunca deixa de honrar com seus compromissos. Então, como o prêmio foi pago? Em Juízes 14, versículos 19 ao 20, lemos: E o Espírito do Senhor veio sobre ele com poder, e desceu a Ascalon, e matou deles 30 homens. E tomou as suas roupas e as deu aos que declararam o enigma. E, irado, subiu à casa de seu pai. O texto bíblico não deixa muito claro, mas, basicamente, Sansão foi na cidade vizinha e matou 30 filisteus, tomou suas roupas e deu para pagar a dívida da aposta. Sabemos que Deus é justo, então mesmo não sabendo quem eram os 30 homens que Sansão matou, com certeza não eram pessoas justas, porque se fossem, Deus não teria permitido que Sansão tirasse a vida deles. Como o vídeo tá ficando um pouco longo, vou pedir para vocês deixarem nos comentários se querem uma parte 2, contando os problemas que isso causou depois para Sansão. Obrigado por assistir até aqui. Conto com sua inscrição e seu like caso tenha gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima!